Na terceira e última parte desta aula pública, o professor Fernando Nogueira responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Aonde a gente pretende chegar com essa governança metropolitana, com essa gestão de risco metropolitana, e se a gente tem pé para alcançar cidades resilientes ou até uma metrópole resiliente? A governança é um problema sério nacional. Como trata essa questão? O desastre e o risco acontecem nas cidades. No entanto, as cidades são muito frágeis. A maioria dos municípios brasileiros são extremamente frágeis do ponto de vista técnico, financeiro, a sua capacidade, inclusive, de entender esses diversos aspectos do risco, fragilizam o enfrentamento. A gente vem defendendo, muito intensamente, que essa articulação entre os municípios se dê como forma de responder a essa fragilidade. Os municípios integrados podem se articular em torno dos municípios mais articulados, mais fortes, mais capazes de responder e puxar os municípios com menor capacidade, ter recursos que possam ser usados conjuntamente, sem precisar que todos tenham, ter equipe técnica que possa ser compartilhada entre todos. Então, essa é a ideia que a gente vem defendendo intensamente, como maneira de que a Lei 12.608 seja implementada no país. Agora, a gente pode também fazer um apelo para todo mundo que produz conhecimento, que esse conhecimento tem que ser construído junto com o usuário. O que a gente vê é muita produção do conhecimento que ela fica flutuando acima daqueles que precisam utilizar. Então, nós estamos tendo uma experiência muito interessante na elaboração das cartas de aptidão, que a gente faz a carta junto com o município que vai ser o usuário. Significa incorporar o município no planejamento da metodologia, nos procedimentos todos a serem executados, e integrar a ação de maneira que eles construam e sejam usuários, ou seja, eles se apropriem daquele instrumento. Segundo aspecto que eu queria destacar também de importante é que, se não criarmos esses organismos supramunicipais, existe essa tendência de que, a cada ciclo de governo, se desestruture. As experiências nacionais que aconteceram, poucas, na verdade, uma única, de articulação intermunicipal, que foi na região metropolitana de Recife, durou alguma coisa em torno de 10, 12 anos, e foi muito interessante. Mas estava ligado à Secretaria Estadual de Planejamento do Pernambuco, um órgão de planejamento metropolitano, e se desenvolveu por um longo período aí, produzindo grandes avanços na região metropolitana de Recife. E, nesse momento, está sendo desarticulado, especialmente porque começou a focar no desastre e foi transferido para a coordenação da Defesa Civil. Então, é importante pensar que risco não é uma tarefa de Defesa Civil, é uma tarefa da sociedade, dos governos, integralmente, as secretarias de habitação, de planejamento, de obras. Esse assunto tem que estar transversalizado para poder ter eficácia. Se estiver focado na Defesa Civil, ele vai estar voltado para o desastre, e não é por ali que ele vai para frente. Eu acho que falar em desastre, nesse momento, não tem como falar disso sem falar de Mariana, E eu queria que você falasse um pouco como esse desastre ele demonstra a fragilidade dessa gestão de risco por parte do governo, em que medida ele pode contribuir para melhorar essa gestão e pensar em medidas de prevenção desse tipo de acontecido. Nós só evoluímos muito recentemente para perceber que isso precisava ser tratado de maneira que antecipasse o desastre. Isso acontece quando a ONU cria a Década Internacional de Redução de Desastres na década de 1990, e se percebe, inclusive, que essa história de desastre natural é uma grande bobagem, ou seja, o desastre é construído socialmente, ele é resultado das fragilidades das sociedades, Então, não acontece desastre, não tem gente, Acontece eventos naturais. O resto não é natural, ou seja, não existe
Os desastres não são naturais, os desastres são resultado da presença humana, da modificação produzida pelo homem pela construção do desastre. E sua pergunta é sobre Mariana. Nós funcionamos muito na resposta. Essa é a nossa história brasileira de evolução sobre a gestão de risco, está associada à resposta ao desastre e tentativa de organizar. Eu sei que, nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente está discutindo toda a legislação relativa a monitoramento de barragens de rejeitos, né? E vão produzir, sem dúvida nenhuma, avanços do ponto de vista da legislação. Mas é necessário, muito, criar políticas mais rigorosas, né, para todos os empreendimentos, as ações, tudo aquilo na sociedade que gere perigo, tá certo? Que gere perigo. Então, nós temos uma grande rede de plantas industriais aqui na região que podem produzir incêndios, explosões, etc. Quanto nós estamos preparados para tratar isso do ponto de vista de resposta e que cuidados acontecem em relação a isso? A mesma situação aconteceu com o incêndio da boate Kiss, alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, né? Teve toda uma onda de controle de sala de espetáculo, no entanto, isso já se esmoreceu. Eu pergunto para vocês, vocês já sentiram, passando ali pela passarela entre a linha verde, a linha amarela e a linha verde, na Estação Paulista e Consolação, apertado no meio daquele corredor público, se alguém espirra mais forte ou tropeça e cai, algum momento de pânico, se eles têm um plano de contingência para isso? Então, a sociedade precisa começar a perceber os perigos que ela está envolta e começar a exigir planos de contingência, planos de gestão de cada situação de perigo. É assim que se vive na sociedade. Nós ficamos achando que a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal tem que cuidar da gente, né? Nós temos que ter uma ação interativa para pressionar por planos de contingência, por cuidados, por precaução naqueles lugares perigosos. Acho que é essa mudança que vai nos dar a tal da resiliência, a hora que a gente entender que é nosso direito garantir planos, cuidados, medidas que nos deem segurança mínima para esse grande aglomerado urbano onde a gente vive. É muito importante extrapolar esse conhecimento da universidade e de como que isso se relaciona com os problemas que a gente vive aqui no Brasil. E eu creio que o nosso professor conseguiu expor essa interação, né, essa parte de gestão integrada muito bem das universidades e os poderes públicos, né?